Para que haja salvação, para que nós possamos ganhar vidas, precisamos de quê? O ID, cumprir o ID. Uma igreja que vai, uma igreja que se estende, que se alonga. Eu quero falar um pouquinho também sobre isso nessa noite, sobre a igreja que se expõe, a igreja que se alonga, a igreja que frutifica, uma igreja que está pronta para multiplicação. Não existe multiplicação sem antes frutificar. Eu preciso frutificar para que eu alcance uma multiplicação desejada. Amém, amados? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jeremias. Eu quero ainda, no processo de introdução, falar um pouquinho sobre esse texto, Jeremias capítulo 5, Jeremias 5, verso 30 e 31. Eu não passei os versos por mão lá da sonoplastia, mas me falaram que ele é mais rápido que o The Flash, que ele pensa na frente da gente. Então eu acho que ele vai nos ajudar muito. Jeremias capítulo 5, verso 30 e 31, diz assim: coisa espantosa e horrenda. Se você quiser colocar a versão atualizada, revista e atualizada, para mim acho que vai ser melhor. Isso mesmo, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo aonde? Na terra. Você concorda com esse verso? Que uma coisa espantosa e horrenda está acontecendo? Esse verso foi escrito alguns milhares de anos atrás, mas ele é muito atual. É como se ele fosse escrito há 2 segundos atrás. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Eu não quero nem enumerar aqui, elencar essas coisas horrendas que anda se fazendo, porque você sabe o que é que anda acontecendo sobre a terra. Então o profeta, ele fala, olha, ele foi boca de Deus, dizendo, olha, sobre a terra está acontecendo coisa horrível, que se contar ninguém acredita. Por isso que nós temos visto coisas acontecendo, desde a área familiar até a área de governos. Nós temos visto coisas terríveis, que nós às vezes até fugimos do confronto para não ficar entristecidos, mas nessa noite Deus não quer que nós fujamos. Ele quer uma igreja que enfrenta essas coisas horrendas sobre a terra. Nós não podemos ser uma igreja fujona, uma igreja que está se omitindo da sua função como igreja. Esse seminário, essa conferência de frutificação e multiplicação, nada mais é de trazer para a igreja um enfrentamento, uma coragem, um despertamento, para que a igreja possa alcançar os lugares tenebrosos da terra, a igreja possa saquear o inferno e encher os céus. Mas antes de encher o céu, a igreja precisa encher o salão de pessoas, encher esse lugar de pessoas, porque essas pessoas que estão aqui, estão fazendo o seu passaporte, para garantir a sua entrada nos céus, amém? Ninguém entra no céu com carteirinha de membro, mas você entra com um passaporte, que é conseguido através das obras, através da fé. Cada dia mais Deus vai carimbando o passaporte, amém? E ele diz mais, o verso 31, aí ele começa a falar algumas coisas que é realmente horrível, que é horrenda, porque além da família e do governo, da família até o governo, passa-se pela igreja, da sua família, da minha família, até chegar aos governantes de um país, de uma nação, passa-se pelo ensino, pela escola, pela faculdade, passa-se pela igreja. E aqui o profeta começa a especificar, ele fala, os profetas profetizam verdades, profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Como se não bastasse os profetas, o sacerdote também concorda, dá o aval, aceita, assina também o cheque em branco, para que se faça o que quiser. Será que você já viu falsos profetas por aí? Já viu sacerdotes
que concorda com um falso profeta. Isso aqui está me cheirando a primeira besta com a segunda besta. Em Apocalipse capítulo 13 fala isso, que a primeira besta vem, que é o anticristo, e ele depois recebe o aval da segunda besta, que é o falso profeta. E o sistema bestial já está sendo preparado, a cama do anticristo está sendo preparada, com todas essas coisas horrendas, para que quando vier o anticristo, as pessoas não percebam que ele é o anticristo. Estão relativizando todas as coisas, tudo está sendo normalizado, e a igreja precisa continuar sendo radical, se é assim que vão nos chamar, se é assim que alguém acha que é. A igreja é radical, sim, em relação à libertinagem que está acontecendo. A igreja não pode mudar os seus princípios, os seus valores. Ela pode mudar de endereço, de salão, mas ela não pode abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. E poucos serão os que vão sustentar uma visão. Poucos serão, porque a porta é o quê? Estreita, e o caminho é apertado, irmão. Os sacerdotes estão dominando de mãos dadas com essas coisas horríveis. E olha o que diz o resto, parte B do versículo: e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Com esse verso eu quero só trazer essa introdução para entrar realmente na palavra. Deus está dizendo, isso aqui é uma coisa muito triste para a igreja. Ele diz, e é o que deseja o meu povo. Parece que tem gente que gosta de palavras que faz um penteado na pessoa, que passa panos quentes. Alguém aqui disse que o pastor Humberto estava aqui batendo. Eu não vi batida nenhuma, irmão, não vi surra nenhuma, eu vi a palavra genuína. Me perdoe quem foi que falou, não lembro mais quem foi que falou isso. Se foi o meu amigo Miguelito, ô Miguelito, me perdoe, irmão, mas eu não vejo hora nenhuma. Eu fui discipulado pelo Humberto há muitos anos, em 84, ele me ensinou, a primeira oração que eu fiz foi repetida, primeira pregação que eu fiz, ele estava junto, lá no interior de Goiás, São Miguel do Araguaia, divisa com Mato Grosso e com Tocantins. Eu fui discipulado por ele, em momento nenhum, nunca achei ele duro, sempre achei ele honesto, me bateu, a palavra foi não, honestidade, falta honestidade, porque tem gente gostando, irmão, perdoe, eu tenho essa bobagem de bater em público. Eu quebrei 2 lá em Uberlândia esse dia, tive que pagar um, eu vi o preço, falei, não, eu vou parar de bater, mas esse aqui não está trincado, se quebrar não é minha culpa, alguém já trincou ele aqui. Então, irmão, parece que tem gente que gosta de ouvir palavras que é doce no paladar, palavras finas, mas depois ela vai te dar uma indigestão. A palavra nunca é dura para quem quer aprender. Só existe crescimento quando há confronto. Se não tiver confronto, ninguém cresce. Ninguém cresce na maciota, irmãos. Deixa a pessoa à vontade para você ver. Se não tiver confronto, se não tiver enfrentamento, não tem como tirar carrapicho de pessoas se não doer. Dói na hora, mas depois a pessoa vai falar, obrigado, porque se não fosse você me suportar, você se esforçar, eu ainda estava com esses carrapichos. E uma ovelha cheia de carrapicho, carrapichada, não existe essa palavra também não, Humberto inventou um aqui ontem, eu vou inventar um aqui agora. Uma ovelha carrapichada, irmãos, aonde ela passa, ela vai machucando os outros. Ela é ranhenta, você passa assim, vai arranhando, machucando todo mundo. Mas uma ovelha que ela tira os carrapichos, é uma ovelha boa de se abraçar. E aqui nós abraçamos tanta ovelha. Eu não senti nem um carrapicho, pode até ter, mas eu não senti, não me espinhou em nada. Então a igreja do Senhor, ela não pode ficar alienada a essa questão aqui, ó.
há uma coisa espantosa acontecendo aí, e nós vamos fazer o quê? Vamos concordar com tudo isso? Vamos fingir que não estamos vendo? Vamos deixar passar batido? O que é que você pensa sobre isso? Estamos vendo coisas terríveis acontecer, e nós vamos cruzar os braços e falar: não, isso não é comigo, isso aí é com Deus. A igreja é porta-voz do Senhor aqui. Ele nos colocou como luzeiros nesta terra, e a nossa luz não pode ficar debaixo da mesa, é uma luz que tem que realçar. Então, amados, a igreja não pode ficar alienada, achando que não é com ela essa questão aqui. Olha, uma coisa espantosa está acontecendo na terra, mas cadê a minha igreja? Cadê o meu povo? Onde ele está? Ah, meu povo está lá no porão, escondido. Essa não é a igreja que o Senhor chamou, principalmente a igreja dos últimos dias. Não é esta igreja. A igreja que o Senhor chamou, com todo respeito aos coaches, mas não é a igreja que só escuta palavra de autoajuda, que tem lá 15, 30 passos para prosperidade, para conquistar. Não, a igreja que o Senhor chamou é uma igreja de confronto, uma igreja que avança. E se você estiver preparado para isso, você vai ser como o pastor Miguelito disse aqui, que nos últimos tempos, se você ficar às 6 da tarde assistindo futebol, você vai passar em branco, que não vai suportar a perseguição. Quanto mais você doar a sua vida na obra de Deus, mais preparado você vai estar para enfrentar a perseguição, seja ela vier de onde que ela vier, mas você vai estar preparado, porque você está na ativa, está suando. Mas uma igreja preguiçosa, ela só vai querer ouvir palavras que está de acordo com o que o mundo está fazendo. E tem muito profeta e muito sacerdote de mãos dadas aí, levantando as mãos e falando: é isso mesmo, e enganando o povo, brincando com almas. Nós não podemos brincar com as almas. É uma responsabilidade muito grande lidar com pessoas, lidar com famílias, aconselhar pessoas, e o nosso aconselhamento muitas vezes vai trazer uma direção para aquela pessoa, não que nós vamos trazer uma direção para ela. Os pastores trazem orientação, e aí a pessoa toma uma decisão. Então nós estamos lidando com almas, com pessoas, e é fundamental você estar em uma igreja sarada, sadia, uma igreja curada, uma igreja que tem responsabilidade com pessoas. Não podemos brincar com almas. Quando Humberto disse aqui que nós temos que nos doar pelas pessoas que estão indo para o inferno, irmão, imagina a pessoa passar a eternidade no inferno, não dá nem para imaginar. É ranger de dente, é choro. A besta e a segunda besta não vai nem experimentar o inferno, eles vão ser lançados logo no lago de enxofre, que é pior do que o inferno. E com ele vai depois todas essas pessoas que porventura hoje estão no inferno, que foram para o inferno porque não quiseram a palavra de salvação, ou não ouviram a palavra de salvação, ou alguém não quis pregar para ela. Agora imagina a pessoa estar no inferno nesse momento, e depois ela vai para o lago de enxofre, que é pior do que o inferno. O inferno é a porta de entrada do lago de enxofre, e diz a Bíblia que a primeira besta, a segunda besta vai ser vencido por Jesus na batalha de Armagedon, e vai ser lançado logo, não vai nem experimentar o inferno. E quando vier o julgamento do trono branco, todos serão julgados e lançados no lago de enxofre, que é a segunda morte. Já imaginou? Não dá para imaginar uma pessoa sofrer porque nós não pregamos para ela. Então desse sangue nós não podemos levar a culpa. Vamos pregar a palavra, vamos pregar a palavra de Deus, mas para isso a igreja precisa se posicionar. E eu quero que você abra comigo no livro de Cantares, Cantares capítulo 5. O tema dessa palavra é o despertamento da igreja diante de uma geração pervertida e confusa.
o despertamento da igreja diante de uma geração perversa ou pervertida e confusa. O livro de Cantares, às vezes a gente vê o livro de Cantares como um livro poético, e de fato é. Tem gente que prefere ler Cantares do que Apocalipse. Tem irmãos, eu conheço irmão que não abre o livro de Apocalipse, mas de jeito nenhum. Uma bobagem, né? Porque o livro de Apocalipse é tão bom de ler. O livro de Cantares, para muitos, é um livro romântico, e de fato é. O livro de Cantares, ele tem algumas versões que nós entendemos. Foi Salomão escrevendo para a Sunamita, se declarando para ela, para sua amada, para sua esposa. É traçado um diálogo entre eles, mas também é Deus falando com Israel, e também mais intimamente é Jesus falando com a igreja. É o noivo se expressando para a noiva, e também a noiva se expressando para o noivo. Então o livro de Cantares tem essas vertentes, e eu quero falar hoje sobre o noivo falando com a noiva, e a noiva respondendo para o noivo. Olha o que diz capítulo 5, verso 2, diz assim, a esposa falando, aqui é a esposa que está dizendo, ou a noiva está dizendo, ou a igreja está dizendo: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, que está batendo. O esposo responde, o noivo responde: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Vamos parar aqui por enquanto. O diálogo começa a ser traçado, começa a dizer que a noiva estava dormindo, mas o coração dela estava atento. Alguém já dormiu, mas dormiu pensando: eu preciso ficar atento, porque a qualquer momento fulano vai chegar e vai apertar a campainha, fulano vai vir aqui tal hora, eu preciso. Ou às vezes você nem sabe o horário que ele vai chegar, então você fala: eu vou tirar uma sonequinha, mas meu coração está ouvindo que ele vai chegar. Eu adormeço, mas o coração está na expectativa, está querendo já ouvir a voz dele. Ou seja, é uma pessoa que está naquele estado alfa, está assim, sonolento, né? Dorme, não dorme, está ali naquele sono pesado. Assim foi a noiva, ela estava com o coração, coração velava, mas ela sabia que a voz do amado podia chegar a qualquer momento, e como de fato chegou. Aqui já começa a nos falar de uma igreja que começa a dormir o sono da indiferença. Não é comigo esse negócio. Esse negócio aí é com o pastor fulano, o Beltrano, é com a igreja do outro. A minha igreja não mexe com esse negócio. O sono da indiferença, da frieza. A noiva que está ouvindo profeta, está ouvindo sacerdote, falsamente, está vendo as coisas horrendas, mas não está nem aí, está dormindo. Ainda que ela fale que está esperando a voz do amado. E são justificativas para mostrar que aquela igreja quer ouvir o noivo. Mas quando o noivo chega e começa a falar, aquela igreja não tem disposição, porque o sono é grande. Você já passou por um sono desse, que você está dormindo tão cansado, que alguém te chama, você não consegue acordar. Às vezes você escuta longe, mas você fala: não tem força nem para levantar. E está acontecendo. Fundamentos quebrados em algumas igrejas, não está deixando essas igrejas se levantarem com a proposta de ser boca de Deus, de frutificar e multiplicar. São igrejas acomodadas em si mesmas, preocupadas com elas mesmas, não estão preocupadas com o próximo, em fazer a obra de Deus. E aí o noivo chega e fala: abre-me. Ele faz uma declamação aqui, irmão, que qualquer uma das irmãs aqui, noiva,
Falava, não, pode parar, não precisa nem falar tudo isso, eu já estou levantando. Ele já começa a falar, olha, abre minha irmã. Ele começa a traçar um relacionamento com a noiva. Abre. E ela escuta aquilo. Ela escuta os elogios dele. E aí o noivo ainda fala, olha, abre, porque a minha cabeça está com orvalho, estava frio lá fora. Abre-me, que eu quero entrar. E aí, era a noite. Noite fala de momentos de dificuldades, de lutas. E o noivo querendo entrar na casa da noiva, querendo entrar na igreja. Você conhece aquele versículo em Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, não é só ouvir e falar, o senhor está aí de fora, sim, que bom, fica aí vigiando para mim, não entra não, fica aí, seja o guardião. Ele fala, não, eu quero entrar, mas tem uma forma de entrar, ele não é arrombador. Quem é o arrombador? Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, nos manda o que? Vestir da armadura. Porque quando Satanás chegar num crente que tem armadura, ele fala, opa, eu quero entrar, mas ele está com a armadura, não estou achando jeito de entrar, ele anda em derredor, procurando alguém para entrar, né, para devorar. Mas ele, quando vê um crente armado, preparado, ele fala, ali não posso entrar, vou ter mais dificuldade. Então o noivo está aqui, ó, tentando entrar. E aí a noiva escuta o noivo, tudo que ela queria era escutar o noivo. Mas ela começa a justificar. Primeira coisa que ela fala, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já imaginou? Você vai na casa da sua noiva, ela fala, não, eu estou de camisola. Mas veste um sobretudo, uma roupa e vai lá e abre. É o noivo que está lá fora e está uma neve, está frio. Que noivo, irmão. Que amor é esse? Você consegue entender isso? Que amor é esse? E diz que é noiva. Mas eu acho que não vai ter o sobrenome do noivo. Eu acho que não vai ter casamento esse negócio. E a noiva escuta e fala, olha, eu não posso porque eu já tirei minha túnica. E ela diz mais, segunda coisa, já lavei meus pés, tornarei a sujá-los. Irmãos, vamos parar aqui nesse ponto, eu quero comentar algumas coisas, que é uma advertência, talvez não para você, mas se for para você, amém, que sirva como advertência, não que você está fazendo isso, mas pode ser que isso um dia venha acontecer, você como noiva, e o noivo querendo entrar, e às vezes nós estamos acomodados no nosso conformismo, estamos dizendo, olha, isso não é comigo. Se a igreja começar a recuar nesse momento agora, que é um momento crucial, onde nós entendemos que é um começo de uma tribulação. Para mim, os princípios das dores, já Mateus 24, já aconteceu muita coisa ali que não vai acontecer mais, e se acontecer, já está repetindo, não é nada novo mais para nós. A igreja está começando a entrar em um período de tribulação e de uma perseguição para nós aqui no Brasil, porque em outros países perseguição já está acontecendo há muitos anos, talvez décadas, mas para nós aqui está começando a acontecer agora, nos cerceando de algumas coisas, e a igreja que começa a adormecer, a não se importar com isso, a cochilar, esta igreja, ela vai começar a concordar com as mentiras que o mundo está pregando. E nós estamos vendo hoje, o mundo está um balaio de mentira, irmão. Sabe o que é balaio? É uma mistura, é um jacá, um litificador de mentiras. Há muitos modismos, se você entra no Instagram ou nessas redes sociais, muito exibicionismo, é tanta coisa que acontece ali, que a gente, se você se envolver naquilo ali, pode ser que você se mundaniza. Nós estamos vivendo uma época em que
você não pode falar muita coisa mais. É um tipo de perseguição. O que você pode falar pode ser transfobia, pode ser racismo, pode ser preconceito, pode ser ideologias cristãs, porque há uma ideologia aí querendo invadir as escolas. Estão até querendo mudar o português, a nossa língua portuguesa, com a linguagem neutra. Tempo atrás, o Humberto falou uma palavra comum chamada "no", que é a nova ordem mundial, e coube a mim pregar aquela palavra comum, e eu gostei daquela palavra, que é o que está hoje acontecendo. A igreja não pode adormecer diante de um momento crucial como esse. Nós vamos perder nossas crianças, como a pastora Rob disse aqui ontem, ou diz hoje de manhã lá no São Mateus. Nós precisamos olhar para as crianças. Eu achei maravilhoso, as crianças vêm aqui na frente, irmãos, que coisa tremenda, e vira assim um movimento santo aqui na frente. Ontem eu vi uma criança sentada em cima dessa caixa aqui, ó, tranquilo, com as pernas cruzadas. Falei, olha que liberdade que essas crianças têm da igreja, que bênção. Não é crianças assustadas, com medo do pastor, que tem igreja que se um menino deu um grito, o pastor já... Cadê os ministério infantil para... Irmãos, as crianças não estão tendo liberdade, a igreja está igual um quartel-general, elas não querem vir para a igreja. Mas aqui eu vi crianças livres, uma igreja que prima pelas crianças. Não é uma igreja do futuro, é a igreja do presente. Criança não é a igreja do futuro, é a igreja do agora, é a igreja das crianças. Até quando nós vamos achar que eles serão nossos discípulos? Eles já são nossos discípulos, e eles também vão discipular crianças na escola, no nível deles, do jeito deles. Então a igreja não pode começar a cochilar agora. A igreja precisa entender que ela tem uma função. A igreja não pode entrar nessa questão de relativismo, achar que é pecado para você, mas não é para mim. A sua Bíblia fala que é pecado, mas na minha não é, porque a minha Bíblia agora é até adaptaram, tem gente querendo adaptar a Bíblia, querendo corrigir a Bíblia. Por quê? Porque ela confronta. Deus não mudou a receita dele, é a mesma, só que o mundo está mudando, e o mundo está querendo consertar Deus, e Deus diz não. Por isso que essa batalha é da igreja. Deus não vai enviar anjos aqui, é a igreja. Agora, uma igreja que dorme, ela não vence Satanás e nem o mundo. Uma igreja que dorme, ela não frutifica, porque ela está dormindo, não tem como frutificar dormindo. Essa igreja precisa se despertar. Quando a noiva diz aqui, olha, eu já despi a minha túnica, esta igreja está assinando a sua falência. Já despi a minha túnica, ou seja, eu sou uma noiva desprotegida espiritualmente. Já tirei a minha túnica, já tirei o meu manto sacerdotal, já tirei a minha capa de linho fino. Essa igreja está assinando sua sentença de morte. Já tirei a minha túnica, já despi a minha túnica, já estou nua. É uma igreja sem cobertura, sem proteção. A igreja dos últimos dias, que vai enfrentar Satanás e derrotar Satanás, essa igreja precisa estar ligada, ela precisa ter proteção, ela tem que ter cobertura espiritual. Todo homem que anda sozinho, ele começa a andar pelas suas próprias orientações, e se ele cresce um pouco mais, ele já acha que ele já não é mais pastor, ele caça logo, eu não tenho nada contra isso, mas ele caça logo alguém para ungir ele a apóstolo. Não tem nada contra apóstolo, conheço bem essa estrutura e essa visão apostólica. O apóstolo é aquele que abre igreja, não é aquele que tem apenas um título. Apóstolo quer dizer enviado, aquele que vai abrindo obras. E nós temos apóstolo lá em Uberlândia. O irmão Maria é apóstolo, e ele não gosta que chame ele nem de pastor. Humberto é apóstolo,
A Rob, mulher, apostila, mulher do apóstolo. O Humberto que mandou dizer. Então, irmãos, o homem de Deus que anda sozinho deixa de ser homem de Deus. Todos nós temos que ter um teto para prestar conta. Uma igreja tem que prestar conta. O seu dízimo e a sua oferta, ela precisa ser valorizada na igreja em que você está ligado, aliançado. O dízimo da igreja e a oferta, eu não estou aqui para ensinar quem sou eu, mas o dízimo e a oferta da igreja tem que ser para a estrutura da igreja, para o sustento dos obreiros, não pode ser para qualquer coisa, em benefício da própria obra. Por isso tem que ter o quê? Irmãos para caminhar juntos. Um discorda do outro, mas esse concorda com esse, e no fim sai a concordância que protege a igreja. Você está seguro, ninguém está brincando com o seu dinheiro, ninguém está brincando com a sua fé, com o seu credo. Está numa igreja assim, está protegido, está seguro, mas está numa igreja, numa noiva que já despiu o seu manto de cobertura, esta igreja vai andar de acordo com aquilo que pensa aquele sacerdote que uniu as mãos com o profeta. O profeta profetiza, assim diz, sei lá quem, menos o Senhor, mas ele usa o nome do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que o meu povo precisa ofertar mais, dizimar mais. Eis que o meu povo precisa dar R$100 por oração que eu faço pela televisão. Você sabe que tem gente assim na internet, que dependendo do problema, a oração que ela faz é de R$50, é de R$100, aí de repente vai lá no Salmo 70, vamos ler o Salmo 70, agora eu quero 70 pessoas aqui que está online, cada uma dessas pessoas, e tem alguém aqui que sabe o que eu estou dizendo? Cada uma dessas pessoas que está assistindo aqui, os primeiros 70, eu vou fazer uma oração poderosa, mas antes, vou passar o Pix aqui, a minha secretária vai conferir o seu Pix, e eu vou fazer uma oração poderosa, e essa oração é de R$300, os 300 de Gideão. Aí usa a Bíblia, e quem não sei se é indouto essa palavra, indouto, e cai como um peixe fisgado, porque está necessitado. Aí quem é essa pessoa? Eu não sei, quer nem saber, eu só sei que a oração dela é boa, e às vezes até funciona, de acordo com a fé daquela pessoa, e Deus permite isso, por amor àquela pessoa, não por causa daquele sem vergonha, daquela pessoa que está abusando da fé dos outros. Pode falar essa palavra sem vergonha aqui? Então tá bom. Irmãos, igreja sem cobertura, igrejas online, você não sabe nem de onde vem aquela pessoa, misericórdia, e tem gente caindo nessa, mas você está numa igreja que tem cobertura, uma igreja que tem respaldo, que o irmão sai lá 600 quilômetros, 8 horas de viagem, e vem cantando, achando bom, assoviando, chega aqui e ainda prega. Oh glória, irmão, isso é o quê? Ao passo que às vezes tem gente que está do lado, fala, não, isso é compromisso com a obra, amor pela obra, cobertura, interesse de ver você guardado e protegido e não perdido nas mãos de mercenários. Uma igreja que já despiu, é uma noiva que não tem mais revelação, uma igreja que não tem mais revelação, se bem que tudo que nós precisamos está revelado na palavra, não há nada que não foi revelado, tudo que nós precisamos está aqui. Mas às vezes nós usamos esse vício de linguagem para dizer que a iluminação foi uma revelação. Nós somos revelados do que já está revelado. Então nós somos o quê? Iluminados pela revelação que já está aqui. Só abriu minha mente. O que era logos de Deus aqui escrito, virou uma palavra rema, ela explodiu dentro de mim e se tornou uma palavra iluminada. Eu fui iluminado por aquela palavra. E eu acredito que todo pastor, todo homem de Deus que vai ministrar a palavra, toda mulher de Deus, precisa ter a palavra rema, não pode ser palavra logos, senão se torna um discurso, pior do que discurso político. Então precisa ter o quê? A revelação da palavra, para que ela possa mexer com você, mas primeiro ela mexeu com quem vai ministrar ela. A igreja que se despiu, essa noiva que se despiu, ela perde a proteção espiritual.
Graças a Deus, essa igreja aqui não despiu das suas vestes. Ela está com a sua túnica pronta para quando o noivo falar, ei, você fala, eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Como Samuel, né? O Senhor falou, Samuel era muito jovem, não entendia muito, achou que era Eli que estava falando. De repente Eli foi sincero, até aquele momento Eli estava ainda tendo a unção de Deus. Falou, não, quando falar, fala que é o Senhor, não é eu não que estou te chamando. Pensou se era um mercenário? O Eli ia falar, não, eu mesmo estou falando, usando o nome de Deus para iludir as pessoas. Segunda coisa, que essa igreja que está alienada, que quando o noivo fala, ela fala, não, eu já lavei os meus pés. A igreja que lava os pés, ela não entendeu a missão dela. Uma igreja de pés limpinhos, irmãos. Eu fico imaginando Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus ia para Jerusalém, nas festas, Jesus tinha que sempre passar em, como é que chama a cidade? Betânia. Betânia era mais ou menos uns 3 quilômetros do jardim do Getsemane, que era um local lá em Jerusalém, onde Jesus sempre estava. Mas Jesus, na sua caminhada, andando com 12 homens difíceis, mas a multidão que ia, às vezes, a gente não sabe quantos, Jesus andando com sapato mocassim, ferracine, com aquelas palmilhas que ajuda a não doer o pé, a não dar calo, a não cansar. Jesus chegava lá, não era assim que Jesus, ele tinha uma sandália de couro, e andava na terra, e aquilo ia sujando, ia com suor, com terra, aquilo virava um barrinho, irmãos. Ou você acha que Jesus andava com que tipo de sapato? Chegava lá, Maria falava, deixa comigo, podóloga, a seu serviço. Jesus chegava ali para dar uma descansada, ter uma prosa boa com Lázaro, sentava na mesa com Lázaro, e aí Lázaro, como é que tá, tudo bem? Ou seja, Jesus chegava lá e aquela cara de, Jesus era santo, mas aquela cara assim de majestade, oh Lázaro, oh Maria, oh Marta. Irmão, o dia a dia de Jesus, é só você assistir aquele seriado The Chosen. Gente, ele fala da vida de Jesus, o dia a dia com os discípulos, o pau quebrava entre os discípulos. Jesus fala, calma rapaziada, não é assim não, é o dia a dia de Jesus. Chegava lá, Maria falava, deixa comigo Jesus, dá os seus pés aqui, e lavava os pés de Jesus, esfregava, cortava a unha, e Marta falava, pode deixar comigo, que eu vou fazer um pão de queijo aqui, mineiro, gostoso para o senhor, fique em paz. Enquanto o senhor proseia aí com Lázaro, deixa que eu aqui resolva a cozinha. E essa Maria aí é uma tonta, nem me ajuda. Jesus fala, Marta, calma, não é bem assim não, ela está fazendo uma boa ação comigo, você não está entendendo, só uma coisa aí que você faz que basta, não precisa ficar também desorientada. E Jesus tirava todo o cansaço ali antes de chegar em Jerusalém, porque lá em Jerusalém o pau quebrava, irmão. Lá não era fácil não, Jesus era perseguido, era escorrachado, Jesus quando tinha que sair correndo. Você acha que ele ficava lá de bobeira? Não, pode vir, vocês falaram que vai me matar, pode vir agora aqui. Jesus não desafiava ninguém. Então ele passava lá em Betânia para dar uma descansada, ali era o porto seguro dele, e aí ele ia tranquilamente, sem estresse, para Jerusalém, e lá ele pregava, e sabia que o pau ia cantar lá, e aí ele já saía dali de novo, voltava, passava em Betânia, falava, vou comer um pão de queijo aqui, faz aí Marta, Maria dá uma caprichada aqui, que eu vou agora ter um período longo, vou custar voltar aqui, Lázaro, aí, vamos pôr a conversa em ordem. Os pés de Jesus eram sujos. A igreja que não quer sujar os pés é uma igreja de almofadinha, irmão. Misericórdia. O irmão não sai em lugar nenhum para evangelizar. Uma conferência dessa de frutificação, misericórdia e heresia. Jamais vão pensar em frutificar. Do jeito que está aqui está bom. Frutificar dá muito trabalho. A frutificação vai trazer a multiplicação, e a multiplicação, ó, o cara tem que sair lá de um lado e para o outro, cuidar de uma célula aqui, de uma célula ali, mas essa é a vontade de Deus.
porque é sinal que é uma igreja que não aceita, que não compactua com as coisas horrendas que estão acontecendo sobre a terra. É uma igreja que faz a diferença, é uma igreja que vira e mexe, está fazendo seminário, campanha, conferência, encontro com Deus, IM, intensivo de missões. É uma igreja que não para. Irmãos, eu acredito que descanso nem no céu vai ter, porque adorar a Deus não é descansar lá relaxadamente. Adorar a Deus, irmãos, é uma satisfação, e quando você tem esse prazer, você não cansa, você nem pensa em tempo. Quem está trabalhando para Deus, irmão, não cansa. O corpo físico pode sentir, mas uma boa noite de sono, um bom banho, para alguns uma boa piscina, um bom furor, um fisioterapeuta, né, um bom massoterapeuta, ajuda, mas o espírito, irmão, só o trabalho para Deus resolve. Quando você trabalha para Deus, o seu corpo, você não vai levar ele vai virar pó. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, mas nós temos que pensar mais no espírito. Um espírito saudável aformoseia o rosto. Já lavei os pés. A igreja que lava os pés, ela não entendeu a sua missão. Mas a igreja que está com os pés sujos, ela não pergunta, ela vai. Ela nem se preocupa se ela é capaz ou não. Fala, não, nós vamos entrar nesse projeto. Deus vai capacitar. Ele chama e Ele escolhe aqueles que respondem ao chamado. Tem um texto que diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas Deus não é injusto para escolher só alguns. Preste bem atenção nisso, como diz o pastor Humberto. Olha para mim agora. Deus chama todos nós, todos são chamados. Venham todos. E os escolhidos, quem é que separa esse povo? Quem é que faz essa escolha? Que eu vou dizer que pode parecer heresia, se fosse vocês aqui me corrigem, mas a escolha não é Deus que faz. A escolha é mediante a minha resposta que eu dou ao chamado. Deus me chamou um dia, eu podia falar, obrigado Senhor, o Senhor me chamou, então eu fui chamado. Agora eu dei um passo à frente. Deus falou, está escolhido. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado. Eu sou escolhido mediante ao chamado de Deus, mas o chamado de Deus só me torna escolhido se eu der um passo pela fé de obediência, que foi pregado aqui ontem, a obediência à palavra. Não adianta você achar que é o bonzão, Deus me chamou, mas daí? Mas você não responde, não dá um passo à frente. Como será escolhido se não responde ao chamado? O chamado é mediante, a resposta é mediante ao chamado, sim, mas a escolha é mediante a minha resposta que eu dou ao chamado. Tem muita gente que foi chamado, mas não produz nada, porque não responde. Aí não é escolhido. Fala, por que Deus não me usa? Claro, você não deixou Deus te usar, você não respondeu, você não foi obediente ao chamado. E aí fica inoperante na obra. E aí os pés vai ficar limpinho mesmo, escovadinho, não tem como sujar um pé de uma pessoa que não faz nada. Essa igreja que já lavou os pés, ela tem uma indisposição para a obra de Deus. É uma igreja da acomodação. Muitos estão dizendo por aí, não é problema meu, isso é problema de outro. É uma igreja alienada, uma igreja que não entra nos becos, uma igreja que não vai atrás dos doentes. Alguém aqui disse nesses dias, aqui é a igreja que ninguém, aqui é um povo que ninguém queria. Eu vou te dizer, Jesus te quer, Ele te quis, e você está aqui hoje, e você tem uma liderança que te quer, e que te recebe muito bem aqui, amém ou não? A palavra diz no livro de Isaías 52, no verso 7, diz, quão formosos são
sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação. Irmão, é gratificante os pés de quem anuncia as boas novas. Você será responsável por salvação de tantas pessoas. Então vamos sujar esses pés, vamos pôr esses pés para andar. Eu já despi a minha túnica, já lavei os meus pés. Quer dizer para você, eu quero caminhar para concluir essa mensagem, que esse perfil dessa noiva aqui, que diz que já lavei, já despi minha túnica, já lavei meus pés, esse perfil aqui não faz parte da noiva do Cordeiro, é noiva de qualquer um, de falso profeta, do anticristo. É a igreja comprometida com ela mesma, comprometida com o sistema, e quando apertar um pouquinho ela fica do lado do sistema bestial, que o sistema bestial está preparando o caminho para vir a besta, que é o anticristo. Essa igreja não tem compromisso com o noivo, e diz que o noivo insistiu. Irmãos, ninguém será indesculpáveis. Diz que o noivo insistiu, meteu a mão por uma fresta. Sabe o que é isso? Parece que o noivo encontrou um buraquinho lá naquela porta, porque a maçaneta era onde? De que lado que era a maçaneta? Lá de dentro. Jesus só entra em uma igreja se essa igreja abrir a porta para ele entrar. Alguém aqui está entendendo isso? De que lado está a maçaneta? Jesus entra quando o povo deseja ele. Um noivo que não é desejado, um noivo que vai na casa da noiva, e a noiva fala: não, eu já tirei, eu estou de camisolinha, estou de baby doll. Mas vai plantar batata, né, Humberto? Que noiva é essa? Se eu sou noivo, falo tchau, tchau. Já lavei meus pezinhos. Mas você não vai poder sujar por minha causa, eu não estou valendo nem uma sujadinha do pé. O noivo fala: eu vou te dar mais uma chance. Ele achou um buraquinho lá, irmão, que é difícil achar, mas ele achou uma brecha. Eu vou tentar abrir por dentro. E aqui diz o texto, que ele meteu a mão, no verso 4, por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor a ele. Irmão, isso aqui é difícil de entender. Que amor é este? Meu coração se comoveu de amor por ele. Eu vou te explicar isso. O que é o coração se comover? Você fala: mas o coração da noiva se comoveu, pastor, que é isso? Sabe que noiva é essa? É a noiva contemplativa, não é a noiva que se envolve, é uma noiva apenas contemplativa, que ela apenas tem dor pelo sofrimento alheio, mas ela não tem empatia, ela não se envolve, ela é superficial, ela parece que é, mas não é. Meu coração se derreteu, e aí fala que ela se levantou para abrir ao meu amado. Mas sabe como que ela se levantou, irmãos? Olha o verso 5, final do verso 5. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre o ferrolho da maçaneta. Ela foi para abrir, mas numa dificuldade. Sabe o que significa mirra? Mirra é sofrimento, é dor, é dificuldade. Mirra representa isso. Uma das representações da Bíblia é sofrimento. Uma noiva que sofre para abrir para o noivo, essa noiva não é digna do noivo. A noiva tem que se apressar e abrir logo. O meu noivo está do lado de fora, eu quero que ele entre na minha vida, entre na minha igreja, entre nos projetos. Mas eu vou abrir com dificuldade. Irmão, é uma luta para ir na igreja. E na célula, então, misericórdia. Não adianta querer abrir, porque diz o texto aqui: abri ao meu amado. Que coisa triste, né? Mas ele já tinha ido embora.
Eu entendo isso aqui como um arrebatamento da igreja. Tem gente que na hora que vai abrir, fala, opa, já foi, cadê? Porque é uma luta para abrir, é uma dificuldade. A maçaneta está do lado de cá e não do lado de fora. Ele está esperando a atitude da igreja, uma igreja que não mede esforço para ter Jesus dentro dela, uma igreja que é livre, uma igreja que canta, que pula, uma igreja que se alegra, uma igreja que fala, vamos abrir uma célula do lado de São Paulo. Quem pode ir? Aí cumpre-se a palavra de hoje de manhã, eis-me aqui, o ide do Senhor. Essa igreja, ela já abriu a porta para o noivo entrar há muito tempo. Esta é a igreja do Senhor, esta é a igreja do Senhor. Você é essa igreja, amém, irmãos? As dificuldades existem, nós não vamos achar que não existe, sem enfrentar um trânsito, mas é dando glória a Deus, é dando glória a Deus, vai valer a pena, essa igreja que enfrenta, essa igreja que eu estava falando com o irmão, cadê, o do louvor, né? Nem o Coliseu, ninguém vai parar essa igreja, a gente canta, mas tem gente que não quer sujar os pés, suja os pés, porque ninguém vai parar você. Aonde te enviar você vai, com disposição, paga o preço, é um pedaço caro, mas vou pagar o preço, eu vou em nome de Jesus, é para Ele esta obra, amém, irmãos? Porque se abrir na hora errada, o noivo já foi embora. E eu quero encerrar aqui, concluir esta palavra, com um texto maravilhoso, que está em Cantares ainda, no capítulo 2, esta igreja, irmãos, chegou a hora da igreja mostrar o rosto, chegou a hora da igreja mostrar que veio, agora é a hora da igreja mostrar o que veio. Se a igreja de Atos foi uma igreja influente, se a igreja de Atos foi uma igreja poderosa, mas a igreja dos últimos dias, eu entendo que é a igreja que faz parte dos pés do corpo, os pés do corpo, a igreja que vai pisar a cabeça de Satanás, a igreja que o Senhor profetizou lá em Gênesis 3, ia pisar na cabeça de Satanás, é a igreja dos últimos dias. Talvez nós não estamos nos últimos, mas já fazemos parte dos últimos dias, já fazemos parte, e nós temos que usar essa autoridade para pisar na cabeça da serpente, é sujando os pés que nós vamos alcançar vidas ao Senhor. Fica de pé, eu quero ler um texto. A igreja, ela é baluarte e verdade do Senhor, coluna e baluarte, a igreja não pode recuar, amém? A igreja é um lugar de esperança, a igreja é um lugar de esperança, lugar de cura, a igreja tem uma promessa do derramamento dos últimos dias, a igreja, a Bíblia diz que a glória da última casa, não é da segunda casa, é da última casa, porque não vai ter mais uma terceira. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Tem essas promessas para a igreja. A igreja, ela precisa viver esse mover excepcional dos últimos dias. Olha o que diz aqui no capítulo 2 de Cantares 10. O amado, a amada está dizendo assim, a noiva está dizendo, o meu amado fala e me diz. Agora o noivo está dizendo para a noiva aqui, e é a palavra que eu tenho para você aqui. Olha o que diz, olha o que o amado falou para a amada, olha o que Jesus falou para a noiva. Depois dele encorajar ela, ele faz um desafio para ela, ele fala, levanta-te, querida minha. Jesus está dizendo para a igreja, levanta, igreja, minha querida, levanta, minha querida, levanta, meu povo, porque coisa horrenda está acontecendo, e eu quero que vocês frutifiquem, eu quero que vocês multipliquem, eu quero que vocês não meçam esforços para abrir a porta. Vamos sujar os pés de novo, vamos vestir a túnica, vamos andar debaixo de cobertura de proteção, vamos trabalhar, vamos evangelizar, não vamos medir esforços, porque quando vier a grande tribulação, ela vai te encontrar trabalhando,
E quem está trabalhando, irmão, está com vigor para enfrentar. Está compreendendo isso? Querida minha, levanta, formosa minha, e vem. Olha os elogios. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Não tem mais desculpa agora. Ah, está chovendo, está frio, está uma garoa. Não, passou, foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. Deus está trazendo uma nova música para esta igreja. Não, vou repetir, parece que os irmãos não entenderam. Só quem entendeu. Deus está trazendo uma nova música para essa igreja, irmãos. E quando eu falo de música, não é uma letra que Deus está te dando, não. É um novo momento para essa igreja. Uma igreja que anda debaixo de cobertura, de proteção. Ela passa de nível, ela cresce, ela avança. É melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes na hora da obediência a gente não entende, mas depois a gente começa a compreender. Os resultados da obediência vêm. Olha, as flores já começam a aparecer na terra. Chegou o tempo de cantar. As aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Agora preste bem atenção, irmão. Isso aqui é profético. A figueira começou a dar os seus figos. Eu disse figueira ou videira? Eu já não sei mais o que está falando aqui. Mas bate no seu peito e fala: a videira começou a dar os seus figos. Ou você acha que essa videira aqui não é figueira? Vocês estão lendo na minha frente, parabéns. Eu vou explicar o que representa a figueira e a videira. Bem observado, por isso que é bom andar com o mestre, né? A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exala seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Irmãos, a figueira representa a igreja. A figueira representa a igreja, que vai dar os seus figos. Figos é cura. Figos representa cura. O emplasto de figo traz cura. Quando o rei Ezequias estava para morrer, Deus disse para Isaías: volta lá e fala que ele vai ter mais 15 anos de vida. Ele colocou um emplasto de figo, de folha de figo, e aquilo trouxe cura. Deus usou a folha do figo. Você não vai fazer isso, mas aqui funcionou. Não sei como é que foi feito a engenharia, a medicina da coisa lá, mas a figueira é a igreja. Ela começou a dar as curas. A pessoa vai entrar aqui, já entraram, muitos que estão aqui, entrou aqui troncho, entrou aqui arrasado, capenga, quase carregado naquela escada ali, casamento destruído, nas drogas, esquecido, abandonado aqui no Parque do Carmo. E hoje você está curado. Hoje você está restaurado. Hoje você não é marginalizado mais. Você é alguém. Graças à figueira aqui, ó. Teve gente que chegou aí, deixou passar um remedinho aqui, orou aqui, abraçou ali, beijou aqui, levou para ter uma comunhão. O cara já está restaurado, irmão. Isso é bênção na igreja. E aí ele fala: as vides. Aqui fala a videira, não é? Na tradução, as vides, a vide. Se a figueira fala da igreja, eu quero ilustrar a videira, a vide, como os grupos, as células. Se a figueira traz cura, diz que a vide, os grupos, exala o seu aroma. Ah, irmão, o irmão vai abrir uma cela lá em tal lugar, lá é catinguento, terrível, fedorento, mas a cela chegou lá, o bom perfume, o aroma de Cristo chegou lá. E quem é que está cuidando dessa cela lá? Era um fedorento,
que hoje recebeu a cura, e hoje ele pode testemunhar lá, e vai trabalhar com gente da pior espécie, para se tornar filhos de Deus. O maior título que um homem pode ter: filho de Deus. As vides estão exalando o seu perfume. Aí ele fala: levanta, minha querida, levanta, minha igreja, minha formosa, vem, para de justificar, para de falar que tirou a túnica, para de falar que os pés estão sujos, para de justificar, para de reclamar. Justificativas não enganam a Deus. Tem gente que se auto-sabota, dá um trabalho para ele justificar, que ele entra até em crise, para justificar algumas coisas. Deus não quer saber de justificativa, Ele quer saber se você vai ou não vai. Se você pode ou dá conta, é outra, aí é por conta dele. E Ele vai te surpreender quando você obedecer. E o texto, vou encerrar aqui. Ele fala: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos. Acabou esse tempo da igreja ficar escondida nos penhascos, nas rochas. Irmão, a igreja que vai mostrar a sua cara, que diz: mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Uma igreja bonita, amável, uma igreja sadia, uma igreja formosa. Chega da igreja escondida nos penhascos, nos esconderijos. A igreja agora, você fala: mas isso é contraditório, agora que nós temos que recuar, porque o chicote está vindo. Você fala: agora é que nós vamos para o combate. Chega de ficar escondido, igreja. Essa é a nova geração, e a nova geração não quer dizer que é só criança e adolescente, não. Nova geração é você que tem os cabelos igual o meu, não assim com pouco cabelo, mas branco igual o meu. Essa geração que está viva hoje, essa geração é chamada para impactar. Essa geração diz aqui, ó: mostra-me o teu rosto e faz-me ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a voz da igreja impactando, crescendo, avançando, não tendo medo de nada. Uma igreja que não recua, uma igreja que não vai ofender, que não vai xingar ninguém, mas também uma igreja que não vai se omitir. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Uma igreja ousada, uma igreja santa, uma igreja de oração, uma igreja que busca, que paga o preço. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Eu quero que você, amanhã você vai levantar bem cedo para trabalhar, eu sei. Pense nesta palavra, pense neste seminário. Comece a ruminar tudo que Deus falou com você nesses dias aqui, para que você comece a trilhar um novo momento, uma nova música. Um novo momento será na sua vida. Amém? Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, aleluia. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Doença, saia do esconderijo e bata em retirada. Em nome de Jesus, nós ministramos cura sobre os nossos irmãos, em nome de Jesus. E ministramos cura, meu Pai, sobre essas
pessoas que aqui estão. Ministramos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, console essa família enlutada, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, e aqueles que estão, meu Pai, oh Deus, necessitando de alguma coisa, meu Deus, seja um processo, meu Deus, seja aí a conversão, a salvação, que o Teu Espírito Santo opere um grande milagre, meu Pai, sobre essas vidas, sobre os nossos irmãos que estão em casa, meu Pai, que todos recebam um milagre, em nome de Jesus, amém. Os que concordam, digam amém. Glória a Deus. Querido, você que nos acompanhou até aqui, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.